Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo, e não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da terceira semana do tempo do Advento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva ao início do Evangelho de São Mateus. E como podemos ouvir, logo no primeiro versículo do Evangelho de São Mateus, livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. E dessa forma, já nas primeiras páginas do Evangelho, o evangelista que escreve para aqueles que vêm da casa de Israel vai mostrar através da genealogia como nosso Senhor Jesus Cristo veio segundo o cumprimento da promessa do Senhor feita ao rei Davi e ao mesmo tempo que ele pertence à linhagem de Abraão. E dessa forma anuncia aos filhos de Israel que se cumpriram as promessas. Por isso, o Evangelho de São Mateus dá uma atenção especial e muito significativa à figura de São José. O texto que acabamos de ouvir é exatamente o texto que se segue a longa genealogia narrada por Mateus, que vem dividida em três partes para mostrar os três tempos da história de Israel e, ao mesmo tempo, com 14 gerações, para evidenciar o cumprimento da promessa. Já tivemos a oportunidade de falar disso em um outro momento, onde faz a composição, o número 14 que faz a composição 4, 6 mais 4, que em hebraico o 4, 6 e o 4 são as consoantes do nome Davi, que termina com D mudo. Então, D, V, D, 4, 6, 4. Ou seja, cada uma das consoantes representa também um número no alfabeto hebraico e dessa forma se repete o número 4 no D de dá, o 6 no V de vi e o 4 novamente no D de David, como se escreve em hebraico o nome. E dessa forma se completam ali as 14 gerações apresentadas na genealogia, mas esse seria uma reflexão para os primeiros 17 versículos do primeiro capítulo de São Mateus. Na sequência, no 18º, onde começa hoje o Santo Evangelho, nós estamos diante da origem de Jesus Cristo e Mateus afirma categoricamente Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José. Então ainda não viviam juntos, mas na tradição hebraica a promessa de matrimônio, que seria equivalente ao nosso noivado, já consolidava um vínculo reconhecido e estável. De maneira que desfazê-lo
teria que ser por meio de um repúdio, de uma declaração pública, né? Então, a partir daquele momento já existe uma entrega feita, um compromisso feito entre as partes, né? E antes que se consumasse esse compromisso, dessa forma, Mateus evidencia a concepção virginal de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquele momento, Maria grávida, por obra do Espírito Santo, José, seu esposo, por ser um homem justo, não queria denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo, resolveu fazer em segredo aquilo que na época se considerava o repúdio, ou seja, não tendo dúvidas sobre a dignidade moral da Beatíssima Virgem Maria e de todos os valores que nela reluzem. Isso é muito importante termos claro, porque quando convivemos, já tive a oportunidade de falar isso em uma outra ocasião, com uma pessoa boa e virtuosa, facilmente percebemos, né, as disposições que estão presentes no seu caráter e a sua retidão de conduta. Imagina quando se trata da Virgem Maria, onde todas as virtudes humanas e espirituais estão em perfeito estado, né, sem nenhuma mácula de pecado. Então é muito evidente para São José que ele está diante de uma realidade que é nova. É a primeira vez na história que estamos diante de uma concepção desse tipo na Sagrada Escritura. Então ele está diante de um mistério que o supera. Talvez naquele momento São José tenha pensado que o Senhor pudesse confiar a um outro. Sempre me recordo aqui do índio Juan Diego. Senhora, pede alguém mais capacitado do que eu, porque isso que a senhora está pedindo é tão grande e o bispo talvez não queira me ouvir porque eu sou um João ninguém, né? Então naquele momento o pensamento de José não era um pensamento contra a moralidade da Virgem Santíssima, mas era o pensamento de quem, olhando o mistério que o supera significativamente na sua possibilidade de compreender e de zelar por ele, naquele momento pensa, talvez seja melhor que o Senhor busque alguém mais capacitado do que eu. E ele estava pensando em fazer em segredo. E o que o Senhor faz? Uma intervenção extraordinária. Enquanto decidia, ou seja, não estava decidido, eis que o anjo do Senhor se aproxima e se manifestou a ele em sonho. Na Sagrada Escritura, por diversas vezes, o Senhor cumpre essa medida, essa intervenção, através do sonho na vida de seus filhos para guiá-los no caminho da verdade. E o anjo do Senhor então se apresenta a José e diz, filho de Davi, aqui com essa frase Mateus confirma, né, que José pertence à família de Davi. José, filho de Davi, é uma declaração solene do anjo, o anjo que reconhece, então, o reconhecimento, a declaração divina da genealogia de Davi. José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás pelo nome de Jesus. Foi entregue a São José. Oh, meu irmão e minha irmã, cada vez que nós invocamos o nome de Jesus, imagina a alegria no coração de São José de ver o nome de Jesus invocado por cada um de nós. Peçam sempre a intercessão de São José. É uma intercessão que não pode estar fora da nossa vida cotidiana, porque o nome do Senhor foi entregue a ele para que fosse proclamado e conhecido o Filho do Deus vivo pelo seu nome santíssimo, Jesus. Foi entregue a São José. E o anjo do Senhor disse, Jesus, Yeshua, Deus salva,
pois ele salvará, e aqui vem o significado do nome, o seu povo dos seus pecados. E de fato, é o Salvador bendito, é o Filho do Deus vivo, o Messias que veio para restabelecer a reconciliação. É o Emanuel que está no meio de nós. Diz São Mateus que José despertou do sono e agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, ou seja, a pronta obediência de São José, a palavra do anjo. Mas ao mesmo tempo, Mateus também usa esse jogo entre o sono e o acordar, né? O sono sempre foi a imagem do torpor, dessa confusão da mente que começa a dispersar, a sair, e o Senhor que vem ao nosso encontro e nos chama outra vez a estarmos em vigília, ou seja, estarmos acordados. E imediatamente São José cumpre aquilo que Deus lhe disse. Se ele estava no sono, foi então alcançado por Deus e chamado novamente à vigília, ou seja, a estar acordado, e o que ele faz? Imediatamente coloca em execução a vontade de Deus. Que grande chamado para nós, né? Pois o Senhor também vem, em muitos momentos da nossa vida, acordar-nos desse sono em que nos encontramos, às vezes, pela nossa experiência de fé, na nossa perseverança, uma perseverança sonolenta na experiência do Evangelho, e o Senhor vem e nos acorda, nos desperta novamente para que a gente possa fazer o que a gente quer? Não, para que a gente possa seguir a sua vontade, cumprir a sua vontade. Hoje, nesse que é o terceiro dia da nossa novena de Natal, estamos do dia 17 até o dia 24, temos essa semana especial preparatória do Natal, e logo nessa segunda-feira, depois do domingo, do terceiro domingo, depois do testemunho de São João Batista para a gente, no Evangelho de ontem, a Santa Liturgia nos entrega a figura de São José e esse grande testemunho do Senhor através de São José. Com que amor São José abraçou o nosso Senhor e a Virgem Maria, os dois tesouros do coração do Pai foram confiados nas mãos de São José. Meu irmão e minha irmã, imagina se Deus iria confiar dois grandes tesouros nas mãos de São José sem se colocar ao lado dele e sem revesti-lo com todos os dons e graças necessários para que pudesse cuidar com dignidade desses dois grandes tesouros de Deus, não é mesmo? Agora, a cada dia, quando nós participamos da Santa Eucaristia, a cada dia, quando visitamos o Santíssimo Sacramento, quando tomamos o Santo Rosário na mão, invocamos o nome do Senhor, com as devidas proporções, também a Virgem Maria e nosso Senhor Jesus Cristo, os dois tesouros dos céus, são confiados em nossas mãos. Cada vez que você recebe a comunhão eucarística, ali naquele momento, o Filho do Deus vivo lhe é entregue. Como é importante pedirmos a intercessão de São José para saber cuidarmos com dignidade e amor do Senhor que se entrega por nós na Santa Eucaristia. Mas ao mesmo tempo é importante saber que o Deus Altíssimo não te traria diante do altar para receber a Santa Eucaristia sem dispor por ti todas as graças do céu necessárias para que você possa receber com dignidade e cuidar com dignidade do seu filho. Assim como revestiu São José com as graças necessárias para cuidar da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai também se levanta por ti e, sob a intercessão de São José, dispõe em teu favor
as graças necessárias para que na oração do Santo Rosário, na celebração da Santa Missa, você tome com carinho e amor a companhia da Virgem Maria e de nosso Senhor Jesus Cristo para consigo. Que esse caminho preparatório que nos leva para a celebração do Natal seja um caminho também memorial da grande intercessão e zelo de São José pela Igreja toda e por cada um de nós. Pois o Senhor nos deu a graça de termos sempre São José como nosso intercessor e nosso companheiro. Com muita frequência digo que essas são 4 devoções que não podem estar fora da nossa vida cotidiana, e hoje compreendemos um pouquinho mais a respeito de uma delas. É a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, a devoção a São José e a São Miguel Arcanjo. Hoje compreendemos um pouco mais a profundidade e a importância da devoção a São José, que não vai apenas pelas necessidades, digamos assim, imediatas do sustento da casa, do cuidado da família, da luta do dia a dia. Às vezes focalizamos muito a figura de São José operário como se São José, na nossa vida, representasse só uma resposta de Deus aos anseios da manutenção e da assistência do cotidiano. É claro que ele intercede pelas necessidades reais do pão nosso de cada dia, do cuidado da casa, do zelo pela família, isso sem dúvidas. Mas é importante olharmos de maneira mais profunda para o relacionamento entre São José e o Pai, em relação aos tesouros que o Pai lhe confiou, para compreendermos o quanto ele se une ao nosso coração como intercessor sobre causas muito íntimas e particulares, como é, por exemplo, a preparação do nosso coração para receber a Santa Eucaristia, como é a preparação do nosso coração para o recitar o Santo Rosário. Então, ali também contamos com a intercessão de São José. É um patronato que vem em nosso socorro para causas e necessidades muito íntimas da nossa alma, além daquelas que foram confiadas ao exercício da nossa vocação, né? Nós temos muitas causas que foram entregues ao exercício da nossa vocação. Para mim, como sacerdote, cuidar de uma fração do povo de Deus, conduzir inúmeras almas que são confiadas ao exercício do meu ministério sacerdotal, a aliança com Deus. E essas são todas, não apenas criaturas de Deus, mas filhos de Deus, né? Então, me foram confiados, eu preciso contar com a ajuda de São José e conto intensamente com a ajuda dele para poder cuidar de cada uma delas que são amadas com o amor singular do Pai. Todas elas foram revestidas, foram lavadas no sangue redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, existe por cada uma delas um amor paterno de São José, defendendo-as, como defendeu o menino Jesus dos perigos, a fim de que elas todas cheguem ao reino dos céus. E é meu dever como sacerdote pedir a intercessão dele para ser providente em favor das necessidades materiais e espirituais dessas almas, dentro daquilo que me é próprio como sacerdote, né? Nas necessidades materiais. Então, é importante essa intercessão. Quem é um pai de família vai pedir em relação à sua família e em relação às necessidades associadas ao bem da sua família, as necessidades materiais e espirituais. Então, aquilo dali está associado diretamente ao teu compromisso vocacional. Mas existe também essa outra dimensão que falávamos do encontro íntimo da alma, da minha necessidade pessoal como sacerdote de viver a intimidade com Cristo presente na Santa Eucaristia, que eu também recebo no Santíssimo Sacramento, que não apenas ofereço ao povo de Deus, graças à unção sacerdotal e ao exercício do ministério que me permite realizar o santo sacrifício e oferecê-lo sobre o altar do Senhor. E desse modo entregar Jesus presente na Santa Eucaristia ao povo de Deus. Mas eu também me aproximo da Santa Eucaristia e recebo como alimento da minha alma, alimento de eternidade.
E também para mim, naquela hora, conta muito a intercessão de São José, como para cada um dos outros batizados que vêm à Santa Eucaristia para receber o Santíssimo Sacramento. Da mesma forma, eu também tomo o rosário nas mãos todos os dias para invocar a intercessão da Virgem Maria e meditar os mistérios da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, por exemplo, os mistérios gozosos têm a presença de São José, praticamente todos eles. Na Anunciação, na Visitação, tem também. Tem também. A gente está vendo por São Mateus, ele não estava no momento da Anunciação, mas com que alegria a Virgem Maria não transmitiu a felicidade da santa visita do anjo a São José. Com que alegria ela não parte também com o consentimento e a aprovação de São José, porque acabamos de falar, né? Já existia um vínculo entre os dois, que era estabelecido segundo a tradição e a lei da época. Então, ela não poderia tomar uma atitude como essa sem participar a ele. Então, digamos assim, na cortina, ou seja, no momento atrás, né, ali no fundo da cena, onde a luz não está focalizando, São José está presente. Então, como rezar o Santo Rosário sem ter a companhia dele? Como caminhar no Santo Rosário abraçado com a Virgem Maria sem contar com a intercessão de São José? Então aqui, esse é o tesouro da devoção a São José que toca cada um de nós. Todos os batizados são chamados a esse tesouro de relação íntima. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São José, pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Santa Mãe de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.